a luz da aurora aparecer. Eu sei que amanhã logo vem o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho um posto pra guardar, sou chamado a anunciar, até meu nome Deus trocou. Agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, 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 oh. Eu sei que o dia vem, Maranata vem, Jesus minha esperança, e nunca me engana. Eu sei, o mundo quer sua luz, quer o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho um posto pra guardar, sou chamado a anunciar, até meu nome Deus trocou. Agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Muito gostoso trazer essa proposta aqui para essa cidade que há tanto tempo eu costumo vir, já está no meu coração. Essa proposta aqui é uma proposta de santidade, tá bom? Toma muito cuidado, viu? Apesar do nome ser Por Hoje Não, a proposta do PHN não é uma proposta de parar de pecar, porque, queridos, parar de pecar não é santidade, tá bom? Parar de pecar é o primeiro passo de um caminho rumo ao céu. Então, todas as vezes, toda terça-feira, lá em Cachoeira Paulista, agora aqui em Curitiba, todas as vezes nós trazemos histórias de pessoas reais que tiveram a sua vida transformada a partir do batismo no Espírito Santo e a experiência pessoal com Cristo. E depois disso, uma busca de santidade todos os dias, nas grandes e nas pequenas coisas. Então, mais uma história nós estamos trazendo para cá, e você vai ter esse privilégio. Esse é o trabalho da Canção Nova, levar para você essa motivação, para você também buscar a santidade, tá bom? Então, por isso, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Peter, o que é o Por Hoje Não? É um acampamento? Não. É um programa de televisão? Não. É um grupo de jovens? Não. O PHN é um método, é um passo a passo, dividido em 3 passos: decisão, viver em estado de graça e a vida nas virtudes. Sabe o que é virtude? Virtude é o contrário de vício. E o que é vício? Vício é o mau hábito repetido, que a gente tem que ir se desapegando com uma vida em Deus, tá bom? E é assim: todo santo teve um passado e todo pecador tem um futuro. É só assumir hoje. Por hoje chega, por hoje eu não vou mais pecar, tá bom? Então, deixa eu dar uma boa noite para essa minha equipe linda demais que está trabalhando comigo. Tem muita gente trabalhando nos bastidores. Às vezes a gente acaba aparecendo mais aqui, mas tem a galera aqui trabalhando, tá bom? Mostra os câmeras aqui. Eu queria pedir uma salva de palmas para vocês.
todos os nossos câmeras aqui à noite. Tenta mostrar aí. Aê, aparecendo aí. Que beleza, gente. Guerreiros da evangelização, tá? Bacana demais. Ó, busca o Paulo ali. O Paulo é responsável da comunidade Canção Nova aqui em Curitiba, e ele está trabalhando numa função. Gente, eu vou falar o nome dele de novo e aí você vai aplaudir. Ele é nosso operador de áudio, mas não se engane, é ele que é o nosso chefe aqui, viu? Paulo, dá um salva de palmas para ele, nosso irmão de comunidade, grande guerreiro. Aê, ele apareceu aí, bacana, gente. Paulo, arrebentando no trabalho, irmão. Deus te pague por tudo, viu? Pessoal da iluminação, mostra quem está do meu ladinho aqui. Eu faço questão de mostrar também. E quero pedir também uma salva de palmas. Ministério M3. Boa noite, time. Beleza? Boa noite, Peter. Boa noite também você que nos acompanha aí pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mais uma vez. Uma graça de Deus poder colocar o nosso ministério a serviço dessa obra tão linda que é o PHN e a Canção Nova. Legal. Felipe, apresenta a banda pra gente aí. Vamos nessa. Felipe aqui no vocal, o Peter já apresentou. Na guitarra, meu irmãozão de longa data, Juan Victor. É isso aí. Nas teclas, o Abner. Primeira vez para o nosso ministério hoje. No contrabaixo, Denis. E na bateria, o Eliade, nosso querido batera do M3 aí. Legal, uma salva de palmas, gente. Eles são fera demais. Uma galera que bate firme na pizza, né? Ah, isso aí. Aí tem talento pra isso aí, cara. É isso aí, gente. E agora, ó, agora as estrelas da noite, gente. Você faz favor, mostra esse povo lindo de Curitiba aqui, todo mundo que veio. Cadê? Pega o pessoal ali, ó. Mostra aí. Cadê? Mostra o povo aí, gente. Pelo amor de Deus, cadê o povo? Cadê o... Tá conseguindo, gente, mostrar, pelo amor de Deus? Consegue? Olha lá. Olha esse povo lindo, gente. Olha pra essa câmera. Gente, vocês estão nessa câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho pra quem tá em casa. Aê, beleza. Mostra ali também, irmão. Dá um 360 aí, quero ver se vai. Aê, vai dando tchau aí, gente. Vai dando tchau. Vai vendo que a câmera tá aparecendo. Aê, beleza. Gente, ó, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Saibam o seguinte, agora eu vou falar para vocês que estão aqui, com licença, o pessoal está em casa, mas eu vou falar para vocês o seguinte: a Canção Nova, segundo o Padre Jonas, sempre foi essa mãe de portas abertas para todo mundo chegar e vir participar conosco da nossa vivência comunitária, tá bom? A Canção Nova é uma comunidade que existe desde 1978, tá bom? A primeira comunidade do Brasil, e por isso essa responsabilidade da Canção Nova de ser como uma mãe que abriga a todos, tá bom? Aliás, nós vamos viver um momento muito lindo aqui em Curitiba, que é a reunião de vários carismas. A Canção Nova acolhendo todos os carismas, e vocês vão perceber a grandiosidade e a beleza de se reunir os carismas, tá bom? Divisão não é de Deus, gente. Aliás, o nome diabo vem de diabolos, que significa divisor, tá? Então, não, divisão não, união. Beleza? Então tá bom. Então, ó, você pode também conhecer, se você ainda não conhece, o povo de Curitiba que não conhece, nós temos o nosso Instagram do PHN, tá? É o PHN underline oficial. Vou repetir: PHN underline oficial. Tem muita coisa boa ali, tem informativos sobre o programa. Durante o programa você pode interagir com a gente, pode mandar perguntas, tá bom? Então, manda pra gente também a sua interação, tá ok? Tudo isso, além da história, claro, que vai mexer com o nosso coração nessa noite, tá bom? Então, daí, pra você não perder absolutamente nada, tá bom? Gente, vamos lá, banda. Prepara um groove aí que nós vamos receber esse cara jovem, tá? Ele é fundador de uma comunidade. Nós vamos conhecer a comunidade e vamos conhecer a história de vida dele. Tá tudo pronto? Pode entrar? Vamos lá, banda, prepara o som aí. Chega pra cá, Gabriel Leite. Salva de palmas, senhores. Vamos sentar, gente? Vamos lá, fique à vontade. Aê, beleza. Luiz Gabriel, um jovem, gente, que legal ouvir a história aqui do Luiz Gabriel. Primeiro, boa noite, irmão, bem-vindo. Boa noite, Peter, é uma alegria estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham em casa.
a cada jovem, cada família que está aqui nessa noite. É uma alegria estar aqui. Legal. O Gabriel Leite está aqui com a esposa, com a filhinha. Com a filha, exatamente. Né? Que belezinha. A única filha que você tem? A única filha. Minha esposa esteve grávida uns dias atrás, acabamos perdendo. Então temos dois. Tem um que está na eternidade. Isso aí. Quanto tempo de casado? 2 anos. 2 anos de casado. 2 anos de casado. Legal. Vamos lá então, irmão, porque tem coisas aqui da sua história que é uma coisa, assim, impressionante. Primeiro, vamos falar dessas duas coisas aqui, que é sobre essa questão aí do aborto, e tem a ver também o milagre da sua mãe. Vamos começar com esses dois panoramas aí. O aborto primeiro, e depois essa questão aí do milagre que a sua mãe viveu. Explica pra gente. Exatamente. A minha mãe estava com uma hemorragia aproximadamente 30 dias. E essa hemorragia não passava, fazia vários exames e não acontecia. Grávida de você? Não. Já estava grávida? Não sabia. Tá. Ela estava com mioma no ovário e por conta disso estava ocorrendo muitos sangramentos. E por 30 dias sem parar, assim, estava tendo muito sangramento e ela foi fazendo exames. E o último exame que o médico deixou para fazer foi o exame de urina. E quando ela fez o exame de urina, o médico disse a ela: a senhora está grávida. Só que, mediante ao mioma que a senhora está e essa enfermidade, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para tirar o mioma e automaticamente nós vamos ter que tirar o feto, ou seja, praticar o aborto. E aí minha mãe volta para casa desesperada, liga para minha tia no norte do Paraná. Eu sou de São Paulo, natural de Campinas, minha mãe é de lá, e liga para minha tia aqui. E aí minha tia é intercessora da Renovação Carismática, coordenadora do grupo de oração. Ela fala: eu vou rezar. E aí minha tia passou a noite em oração, na manhã elas entram em contato de novo, minha mãe tinha que retornar ao hospital. E minha tia dá a notícia para minha mãe que ela poderia ficar tranquila, que toda a realidade que ela estava vivendo, Deus iria cuidar de todas as coisas. E que minha mãe teria um menino. E minha mãe volta para o hospital, para a Unicamp, foi encaminhada para a Unicamp. E quando ela chega na Unicamp, que os médicos vão fazer os exames novamente, para fazer o procedimento da cirurgia, eles descobrem que o mioma tinha desaparecido, ou seja, minha mãe estava curada. Meu Deus, cara. Em uma noite de oração, de uma mulher que dobrou o joelho e orou e intercedeu pela vida, principalmente daquela criança que estava no ventre. Sim. E aí minha mãe disse para o médico: eu não vou praticar o aborto, porque eu creio naquilo que Deus falou através da minha irmã. E aí minha mãe deu a continuidade e ela disse, né, que seria um menino. A médica confirmou naquele primeiro exame, sem saber, nos primeiros meses de gravidez ali, nas primeiras semanas. E minha mãe decidiu ir para frente com aquela vida, né? Graças a Deus. Cara, nós estamos vivendo um tempo em que a vida é muito questionada e a vida tem sido muito confundida, né? Eu acompanhei esses dias, não sei se vocês acompanharam, essas matérias que saíram de pessoas que estão cuidando daqueles bebezinhos que parece... Bebê reborns. Reborns, né? Ou seja, mais uma vez essa confusão sobre o valor da vida, né? O valor da gravidez, enfim, tantas coisas sendo questionadas hoje em dia, e você experimentando esse milagre já desde pequeno, e a sua mãe também, né? Com o desejo de permanecer com você, acreditando na oração, e aí o milagre aconteceu. Exato. Né? E aqui nós entendemos aquilo que Deus fala para o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Antes que no ventre formado, eu já te havia designado profeta das nações. Por isso que nós entendemos a importância, né, de sempre dar o sim à vida, independente da circunstância, aquilo que nós professamos como católico. E minha mãe, mediante essa realidade, né, deu o seu sim à vida, né, e ela pôde contemplar 2 milagres, que é o milagre da vida e o milagre da cura que ela recebeu. Legal. Gabriel, mas olha só, eu costumo dizer o seguinte, quando Jesus curava, né, nas Sagradas Escrituras, ele sempre acrescentava uma expressão muito interessante no final. É o vai e não peques mais. Ou então ele falava, né, a tua fé te salvou, vai e não pecas mais. Como que dizendo, olha, você experimentou um milagre, mas agora você precisa de conversão. O milagre, gente, nem sempre é acompanhado de conversão. A conversão é um ato da vontade da pessoa.
Se a gente não tem vontade de se converter, a gente pode ver milagre a vida inteira, a gente não se converte, entendeu? E aí, mesmo experimentando este milagre, né? Eu imagino que a sua mãe, quando você cresceu, falou dessa história para você e tudo mais. Só que o Gabriel cresceu, e aí explica pra gente esse negócio do futebol, né? A gente olha pro boleiro, a gente identifica o outro boleiro, né? O cara joga futebol, né? Você olha ali, de jeito de jogador. Futebol, e o futebol é um ambiente às vezes muito promíscuo, né? E aí você falou também um pouquinho sobre uma vida sexual desregrada. Fala pra gente dessas duas coisas aí. Exatamente. Depois desse milagre, o médico constatou que eu tinha um problema no coração, e mediante a isso Deus coloca um sonho no meu coração, para que de fato depois a vontade dele se cumprisse. Então, aos 4 anos de idade, eu manifestei esse desejo para minha família de ser um jogador de futebol, porque tinha 4, 5 anos, logo na Copa de 2022, o Brasil sendo campeão, aquela euforia, tudo mais. E que seleção, né, gente? Saudade da seleção. Saudade, exatamente. Nossa, mãe do céu. Que é isso, seleção? Vambora. Exatamente. E aí, eu com 5 anos de idade, como que vai entrar numa escolinha de futebol? Nenhuma escolinha abre as portas. E aí, minha mãe teve uma ideia, vou fundar um time. Juntou todas as crianças do bairro, que tinha aproximadamente a minha idade, fundou um time. E ali ela começa a treinar todo mundo. Então ela vai na prefeitura, pede para a prefeitura. Gente, amor de mãe, né, cara? Como que pode? Quem que é mãe aqui? Levanta o braço aí, quem é mãe? Gente, vocês fazem tudo pelo filho mesmo, né? Que coisa linda. O filho queria jogar bola, aí eu vou fazer uma escola de futebol. Exatamente. Que legal, cara. E aí? Foi as loucuras de amor da minha mãe. E aí ela vai na prefeitura, a prefeitura abre um campo e ali a gente começa a treinar. E ali, até os 6 anos de idade, eu não tive acesso a alguma escolinha para mim poder desenvolver. Aos 6 anos de idade, o que acontece? Eu ingresso numa escolinha de futebol. E aí, quando eu ingresso nessa escolinha de futebol, também eu entro no ensino fundamental da escola. Só que a minha cabeça, ela sempre foi muito para frente, Peter. Eu sempre fui muito ousado naquilo que eu fazia. E aos 6 anos de idade, quando eu entrei na escola, ao entrar na escolinha, eu fechei a bolsa dentro da escola e falei para a diretora, para a professora, vocês podem chamar quem quiser, que eu não vou estudar mais, porque eu vou ser jogador de futebol. Decidido. E teve que chamar minha mãe e tudo mais. E dos 6 anos aos 11 anos de idade, eu participava de uma escolinha de futebol. Aos 11 anos de idade, eu recebo a proposta de ir para o São Paulo Futebol Clube. Ô, louco. E com 11 anos de idade eu recebo essa proposta. Só que mediante a situação financeira da minha casa, eu não consegui ingressar nessa realidade. Um pouco antes, por volta de uns 9 anos, eu tive acesso à pornografia. Aí que entra a realidade desregrada, aos 9 anos de idade. Então, aos 9 anos de idade, eu tive acesso à pornografia. E por volta de uns 10, 11 anos de idade, quando eu tive essa oportunidade de ir para o São Paulo, e não pude por conta da parte financeira da minha casa, houve uma revolta no meu coração. Olha só. Porque era praticamente uma oportunidade de dar continuidade a esse sonho. Eu não expressava, mas interiormente havia essa revolta. E também, né, mediante a experiência que eu tive com a pornografia, aonde eu me refugiei, na pornografia, na masturbação, no sexo desregrado. Então, nos meus 10 anos de idade, aproximadamente, até os 16 anos, eu vivi uma vida promíscua, muito cedo. Que, aliás, é uma tendência na vida do jovem. Por quê? Porque nessa fase de vida, a pessoa ela tem um aflorar dos hormônios, né? E aí, se o jovem tem uma tendência a se revoltar por alguma situação, se a família não é estruturada, se os valores cristãos não foram passados corretamente, ou se a pessoa se sente muito sozinho, não tem com quem partilhar, aí vira uma bola de neve, né? No seu caso, essa tendência ali de se revoltar com a situação, e é natural, o jovem ele ainda não tem um domínio do seu ímpeto, do seu instinto, né? Essa, na verdade, a diferença entre um adulto e um jovem. O adulto controla mais os instintos, natural da idade, né? Então, essa fase naturalmente é onde droga, sexo,
enfim, e alguns outros exageros acabam acontecendo na vida dos jovens. É por isso que cada vez mais se torna importante a gente levar Deus para essa nova geração cada vez mais cedo, entendeu? Deus precisa entrar cada vez mais cedo na vida das pessoas, né? Porque a adolescência, pré-adolescência é uma idade complicada, entendeu? Tendo Deus ou não tendo Deus é difícil. Porém, quando se tem uma base melhor construída, né, alicerçada, a tendência é o jovem conseguir passar por essa etapa com menos prejuízo, né? Mas, Gabriel, segure aí um pouquinho, porque aí você, né, teve contato aí, né, com a pornografia. Hoje a gente tem, a pornografia está cada vez mais perto das pessoas, né? Exato. O celular, né, cada vez mais próximo. Mas ainda nós nem chegamos na parte das amizades, né? Ainda tem as amizades, teve um choque de realidade, teve algo relacionado ao seu pai, uma mudança de vida. Então, tudo isso a gente ainda vai falar da vida do Gabriel. Gabriel, não vai embora não, tá? Você não vai embora não, né? Vou ficar aqui mais um pouquinho. Então, tá bom. Banda, vamos lá? Vocês vão cantar uma música de vocês? Como é que tá aí? Qual música nós vamos? Você que manda. Vamos sair de Sentinela então. Sentinela, vamos ficar em pé, vamos cantar. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, gente. Não se esquece, viu? Tem canção nova aqui na cidade de Curitiba, tá certo? Então se informe, entre em contato. Tem um Instagram, Canção Nova Curitiba, tudo junto, tá? Canção Nova Curitiba no Instagram. Você encontra o perfil aqui da nossa comunidade, beleza? Vamos lá, gente, solta o som aí, time! A luz da aurora aparecer, eu sei que amanhã logo vem o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar, até meu nome Deus trocou, agora eu já sei quem sou. E nunca me engana, eu sei, o mundo quer sua luz, quer o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar, até meu nome Deus trocou, agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah.
novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e em verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentados pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Vamos pra cima, acreditar, santos são nada. Vem galera, vamos pra cima, não vacila, até Jesus voltar. Nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e em verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentados pela graça que nos guia, até Jesus voltar. A experiência é única. Acho que cada um deveria tentar novamente ou tentar pela primeira vez, porque é algo inexplicável. Talvez você passe aperto, principalmente se for vir no acampamento, talvez você passe aperto, mas você não vai se arrepender, porque vale muito a pena. Eu sinto que ele fala pra mim que ele me ama, que é pra mim continuar cada vez mais até o céu. Ver que todo mundo veio pra cá se reunir com o mesmo propósito e ver a quantidade de gente que realmente tem esse propósito superou totalmente as minhas expectativas. E, tipo, aqui pra mim é fora da realidade. E no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Eu já falei para você, mas eu vou repetir. Você pode participar com a gente agora pelo Instagram do PHN, tá bom? É PHN _ aquele risquinho, tá? PHN _ oficial,
beleza? Vai mandando mensagem, o pessoal daqui também vai mandando, tá bom? A gente vai continuar a conversa aqui, tá? A Tati mandou aqui mensagem, benção. A Lena, valeu Peter, Deus abençoe. A Vera Vale, Deus abençoe. A Valdirene Vieira mandou aqui a mensaginha também, acabei de mostrar ela com a camiseta. A Denise postou assim, uhul. A Denise está aqui não? Cadê, Denise, você? Uhul, ah lá, tá certo. Denise veio lá de Londrina. A Andrea Fantunis, desculpa se eu estivesse falando errado aí, tá? A Andrea perguntou assim, o que foi mais difícil, perguntando para você, Gabriel, o que foi mais difícil quando estava no processo de libertação dessa vida desregrada? Boa pergunta, hein? O que foi mais difícil? Vai pensando aí. A Vera postou aqui, show. A Shirley, acho que é isso, Shirley, né? Deve ser. Mandou uma carinha de coraçãozinho aqui. A Bonini Andressa acompanhando ao vivo. Deus abençoe você, minha irmã. O Cido está maravilhoso, tá bom aqui. O Leandro, show de bola. O Neto, qual o santo de devoção de vocês? Ó, para nós essa pergunta, depois a gente vai responder. Só mais um aqui para a gente voltar a conversar. A Tiene, acho que é isso, né? Tiene Isabela, ela perguntou assim, ela escreveu assim para a gente. Os encontros de Atos 2 na comunidade Saranos está mudando a minha vida. É lindo a forma como eles conversam com a juventude. Hoje estou acompanhando de casa. Que bênção. Olha, que legal, bendito cara. Seja Deus. Depois você vai falar pra gente desse projeto aí do Atos 2, tá bom? Então beleza, então vamos continuar aqui então, depois eu leio, e se você não mandou ainda o recadinho, manda, você tá vendo, eu tô lendo, né? Pô, a promessa é dívida, eu vou ler mais aqui, tá bom? Gabriel, vamos lá, vamos continuar aqui então. Amigos do mundo, choque de realidade, o seu pai e mudança de vida. O que aconteceu aí? Porque você já estava meio com a sexualidade desregrada já, pornografia e adolescência, aquele tufão todo aí dentro de você, e aí essa continuidade dos amigos e tudo mais, faz esse link pra gente aí, explica aí. Exato, então mediante essa revolta que me levou para essa vida desregrada e mediante as decisões da adolescência, todos os meus amigos de infância, nós fomos crescendo junto no mesmo bairro, eu morava num bairro do interior de São Paulo, e ali é uma região onde o crime organizado ele é muito bem alicerçado. E ali os jovens, os adolescentes vendo aquela realidade, uma vida fácil, de dinheiro fácil, roupa de marca, carro de luxo, e toda essa realidade que cercava, muitos amigos meus começaram também a ir para essa realidade de vida. E o cenário dentro da minha casa ele era muito complicado, Peter, porque eram muitas discussões, briga dos meus pais, muitas das vezes eu tinha que intervir, mesmo assim, para não entrar em vias de fato. Eu entrava no meio, separava as discussões. O meu pai bebia muito, tinha que ir no bar buscar meu pai muitas das vezes. Então eu cresci nesse cenário, o meu coração foi criando um cenário de revolta, mediante a tudo aquilo que a minha adolescência foi vendo e foi podendo participar. E aí essa confusão dentro de casa, minha irmã doente, também fui levado muitas das vezes para outras denominações não cristãs, né? Participei de muitos atos diabólicos na minha adolescência, vi muita coisa nessas realidades de outras seitas, de denominações demoníacas mesmo, e mediante toda essa realidade eu comecei a caminhar com essas pessoas, porque meus amigos de infância começaram a caminhar, muitos deles iam fazer a cena na sexta-feira, no sábado a gente saía, os meninos sempre tinham dinheiro, estavam com roupa de marca, então a gente andava com essa realidade. E ia para os bailes, ia para os rodeios, ia para todas essas realidades, e foi onde a minha vida realmente sexual, ela foi para o buraco, foi de água abaixo. Onde eu me relacionava numa noite com mais de 20 mulheres, ficava numa noite com mais de 20 mulheres, saía com mulher casada com uma idade reduzida a menos de 16 anos, acabei com um casamento, então vivi uma vida promíscua, ia para o prostíbulo, vivi uma vida totalmente desregrada nessa realidade. E aí onde as minhas amizades também começam a assaltar carro forte, a estourar caixa eletrônico, então eu comecei a caminhar com esse tipo de pessoa. E aí por volta de uns 16 anos, com uns 15 anos de idade, foi no ano de 2000, na virada do ano de 2011 para 2012,
Passei o Natal com a minha família, do dia 24 para o dia 25, na virada. Deu por volta de uma meia-noite e meia, peguei minhas coisas, desci para a avenida, onde estava correndo um baile funk que ocorria no meu bairro lá. E ali desci, estava curtindo com meus amigos. Deus ainda ele foi muito bom por conta do futebol. Me tirou desse relacionamento de droga, de bebida. Eu me privava porque eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria ganhar dinheiro não com tráfico e com assalto. O meu objetivo era ganhar dinheiro com o futebol. Então eu me abstinha das drogas e da bebida alcoólica para poder corresponder dentro de campo. Ou seja, foi uma maneira que Deus achou de, pelo menos de alguma maneira, dar uma segurada em você, né? Exatamente. E por conta do futebol e por conta dessa realidade, me abria muitas portas para as meninas. Em todo lugar que eu ia, parece que era muito fácil, porque era jogador, toda aquela realidade de fama que jogador carrega, e é natural. Isso de fato acontece no meio do futebol e na sociedade onde nós vivemos. E aí nessa virada de ano, por volta de 1h da manhã, 1h e pouco, meu pai desce a avenida, porque ficava na avenida de casa, o baile funk. Meu pai desce até a avenida, ele me procura e me encontra. Eu estava com meus amigos, eles estavam fumando maconha, alguns estavam baforando lança-perfume, muita bebida, uísque, essas realidades. Meu pai me encontra e ele fala assim, vamos para casa. Eu falei, pai, me deixa em paz. Vai para casa, deixa que eu estou com meus amigos. Ele falou, eu preciso conversar com você, eu sou teu amigo, vamos para casa. E aquilo mexeu comigo, porque de fato, mesmo em toda essa realidade que eu tinha em casa, eu tinha um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, muito aberto. E aí, quando eu subo para casa, meu pai subiu antes, eu peguei minhas coisas e subi. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado no sofá me esperando. Minha mãe já tinha ido deitar, minhas irmãs já tinham ido deitar. E meu pai estava no sofá e falou, senta aí. E eu sentei de frente, como nós estamos conversando aqui, ele olhou para mim e falou, o que você quer da sua vida? Se você quer essa vida de droga, de bebedeira, de roubo, você larga o futebol e vai viver essas realidades. Mas se você quer o futebol, toma uma decisão na sua vida e abandona essa vida, que isso não vai te levar a lugar nenhum. E ele falou assim, se você quer sair com as mulheres, ficar com quem você quiser, fique, deite com quem que você quiser, mas abandone essa vida de noitada, porque isso um dia vai acabar com a sua carreira. E só que olhando para a realidade desse conselho do meu pai, eu abracei Peter, entre aspas, porque uma vez ou outra ainda eu saía com as minhas amizades, entendeu? Só que qual foi a ação de Deus? O que eu olhei para essa realidade depois de fazendo uma releitura da minha história? O meu pai não era um cara de igreja. Ele se casou, nunca mais pisou na igreja. A minha mãe da mesma forma. Eu não tinha essa realidade dentro de casa, de missa dominical, de oração. Eu não tinha essa realidade. Eu não aprendi a rezar o terço em casa, não aprendi a ler a Bíblia com a minha mãe, com meu pai. Eu não tive essa realidade dentro de casa. E para o meu pai falar daquilo, hoje, olhando com essa releitura, eu vejo que foi uma ação de Deus. E quando eu tomo a decisão de romper com algumas amizades, Deus foi começando a mover a minha história. E eu lembro que naquele ano de 2012, eu estava muito bem profissionalmente, jogando bem e tudo mais. Eu matei um dia uma aula e fui me deitar com uma menina, a gente teve relação sexual, e aquele dia eu tive relação sexual com ela sem camisinha. E eu lembro que aquilo me preocupou, porque ela, naquelas semanas, ela começou a me incomodar. Gabriel, acho que eu estou grávida. Eu tinha por volta de 15 anos de idade. Então a minha cabeça transformou, Peter. Eu falei assim, meu Deus, você pai com 15 anos de idade, como que eu vou dar essa notícia para o meu pai? Como eu vou dar essa notícia para minha mãe? E minha carreira? E toda essa realidade, como que vai ser? E aí, nesse mesmo dia que eu estava com esse pensamento frenético, eu acostumava usar um terço no pescoço, porque era moda de jogador, todo jogador usava um terço no pescoço. Eu peguei um ônibus para ir treinar, e uma senhora entrou dentro do ônibus, e eu estava sentado, e aí eu levantei e falei para ela, senta aqui. E fiquei de pé no ônibus segurando, eu com um terço no pescoço, ela segurou meu terço, ela fez assim, me puxou até o rosto dela e falou assim, por que você usa isso se você não reza? Não adianta nada, Deus não vai te proteger. Ela nunca tinha te visto na vida? Nunca tinha visto ela na vida, nunca tinha visto ela na vida. Isso era por volta de quinta-feira, estava com essa cabeça frenética, no sábado ia ter uma festa, que chamava Festa do Branco na minha cidade, a gente ajudava a organizar. E um desses meninos que mexia com tráfico, ele me mandou mensagem e falou, Gabriel, vamos na festa? Falei, vamos. Ele falou, eu passo aí perto da sua casa, você desce, eu pego você. E eu lembro que naquele final de semana, na mesma semana que a senhora falou isso para mim, eu entrei dentro daquele carro com ele, tinha aproximadamente 7 meninas dentro do carro e eu. Ele estava na Audi dele, e a gente desceu para a festa, chamava Festa do Branco, dava meia-noite, todo mundo ia de branco, as meninas iam sem parte íntima, elas pulavam na piscina e ficava tudo à mostra, e ali tinha relação sexual, era uma farra mesmo, de
uma pornografia, uma vida totalmente mundana. E aí aconteceu uma briga nessa festa, e esse meu amigo olhou para mim, destravou o carro e falou assim: Gabriel, pega a máquina lá para mim. A máquina era o revólver, estava no porta-luva do carro. E eu falei: não, beleza, eu vou pegar. E ele falou assim: deixa guardar na sua cintura. E eu fui em direção a esse carro, e quando eu estava indo em direção ao carro, uma voz falou comigo, falou assim: sai daqui que aqui não é o seu lugar. Aí eu olhei para trás, vi que não tinha ninguém. Aí eu parei e pensei: eu não bebi, eu não fumei, eu não cheirei, eu acho que eu estou ficando louco. Eu voltei para trás até ele, eu falei: você falou alguma coisa comigo? Ele falou: não. Ele falou: vai lá pegar o negócio lá, para deixar guardado. Aí eu fui em direção do carro mais uma vez, aquela voz falou comigo de novo: sai daqui que aqui não é seu lugar. Aí eu parei, olhei para trás, vi que ele não estava olhando, virei as costas e fui embora. Atravessei algumas fazendas, alguns sítios que tem lá, e saí no meu bairro sozinho, era por volta de umas 4 horas da manhã, cheguei em casa, Peter. E minha cabeça já daquele jeito. E aí naquela semana, passou o final de semana, eu atordoado daquela realidade, a menina me liga e fala: Gabriel, não estou grávida, pode ficar tranquilo. Aquilo acalmou meu coração. Naquela semana um amigo que jogava comigo me fez um convite. Falou assim, eu estava num time do interior de São Paulo, em Paulínia, tem até a casa de missão lá. Ele falou assim para mim: Gabriel, tem um retiro esse final de semana, você quer ir? Eu falei: esse final de semana? Segura aí, segura aí. Gente, a gente está na visão, né? Tem uns intervalos, mas eu só queria dizer para vocês o seguinte: Deus, ele dá um jeito de falar com a gente. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo isso? Deus, ele dá um jeito de falar com você. Será que Deus não está querendo falar com você? Será que ele não está falando com você e você está fingindo que não é com você? Nós estamos aqui com uma história real, tá? Isso aqui não é historinha, isso aqui não é um livro, não, é uma história real. Eu quero que você vá para esse intervalo com essa pergunta: será que Deus não está querendo falar com você? Será que ele não está falando com você? O que ele está falando para você? Tá bom? Dá um ré maior para mim. Vamos sair do script aqui. Quero cantar essa canção para você, para a gente ir para o intervalo com esse pensamento, tá? Ele está querendo falar com você, e talvez ele está pedindo para você o seguinte: ei, vamos recomeçar, vamos reconstruir a sua vida em mim, diz o Senhor para você. Reconstrói sua vida em Deus, tá bom? Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. Nasceu de novo em nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e em verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentados pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Vamos pra cima, acreditar, santos são nada. Vamos pra cima, não vacilar, até Jesus voltar. Nosso meio a esperança de um dia contemplar a face do Senhor, que tem seu trono lá no céu, onde a alegria não termina. O nosso sonho é viver a santidade, adorando em espírito e em verdade, perseverança e oração no dia a dia, sustentados pela graça que nos guia, até Jesus voltar. Vamos pra cima, não vacilar.
até Jesus voltar. Essa história poderia ser a história de qualquer um. Vou contar ela pra você. No pecado já vivi e não gostei. Já sofri, me arrependi, até chorei. No começo era bom, mas não sentia paz. Na verdade eu procurava encontrar alguma coisa pra encher meu coração, mas aprisionado ainda dizia não. Lá dentro da igreja rolava uma canção, um povo tão alegre e eu na solidão. Convite inesperado, eu decidi entrar. Dou a minha vida, agora eu vou cantar. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Um dia eu vou. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Yeah, 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 yeah. No pecado já vivi e não gostei. Já sofri, me arrependi, até chorei. No começo era bom, mas não sentia paz. Na verdade procurava encontrar alguma coisa pra encher meu coração, mas aprisionado ainda dizia não. Lá dentro da igreja rolava uma canção, um povo tão alegre e eu na solidão. Convite inesperado, eu decidi entrar. Mudou a minha vida, agora eu vou cantar. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Um dia eu vou. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Oh, o céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Yeah, yeah, yeah. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Oh, o céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Oh, o céu é meu lugar. O céu é meu lugar. Oh, eu vou pra lá. Beleza, gente, olha, eu estou aqui na cidade de Curitiba, no Paraná. Eu estou com o programa PHN direto aqui dessa cidade incrível. Hoje nós temos o programa PHN e eu queria agradecer mais uma vez esse povo maravilhoso de Curitiba, tá? Um povo com um coração lindo que eu aprendi a amar. Eu vim pela primeira vez aqui na cidade de Curitiba, eu já estava na Canção Nova. Eu vim pela primeira vez em Curitiba no ano de 2006. Eu tinha 1 ano de Canção Nova e eu vim aqui, eu tive a oportunidade de estar aqui nessa cidade com o Padre Jonas e com o Ricardo Sá, que na época, grande amigo, né? Na época estava na comunidade de Canção Nova. E o Padre Jonas me falou algo de Curitiba que eu queria partilhar com vocês. O Padre Jonas falou assim:
Curitiba será transformada pela força do Espírito Santo. Ele disse isso, né? E hoje a gente vê essa explosão de novas comunidades aqui. A gente vê esse povo que aquece o coração, sabe? Eu percebo que o povo de Curitiba é um povo que não se contenta com uma oração rasa. Por quê? Porque aqui nesse lugar tem gente que necessita do Espírito Santo de maneira afervorada, entendeu? Então o Padre Jonas diz, e eu confirmo isso que o Padre Jonas me disse há 19 anos atrás: Curitiba será transformada pela força do Espírito Santo. Amém? Ei, Padre Jonas, saudade do Senhor, viu? Ah, meu Pai do céu, último bloco do programa PHN. Tem mais algumas participações aqui, rapidinho, Gabriel. Consagrados da família, da Sagrada Família. Esse é o perfil aqui do Instagram. Comentou pra gente aqui, ó: cada testemunho é um combustível que nos faz acreditar que é possível. Louvado seja Deus por este método de santidade. Ó, guardou, né? Método de santidade. Por hoje não, eu não vou mais pecar. Olha, gente, tudo começa a mudar quando a gente decide. Na verdade, decisão, Gabriel, meus irmãos aqui, quem está nos acompanhando, decisão é formado por duas palavras. É a junção de duas palavras: dar-cisão. Ou seja, cisão é um corte. A decisão, você decide romper de maneira objetiva, prática, decidida com alguma coisa. Decisão, tá? Então, enquanto a gente não dá o primeiro passo, não toma a decisão, não acontece, né? Então, toma a decisão de não pecar hoje, tá? Hoje está acabando já, mas amanhã, levanta com esse propósito na sua cabeça: hoje eu não quero pecar, hoje. Isso ajuda a gente porque a gente começa a lutar um dia de cada vez. O problema é que a gente quer mudar tudo de uma vez só. Não, a gente tem que ter paciência com a gente, entendeu? São anos talvez vivendo numa determinada situação, e que às vezes para sair precisa de um tempo. Então, toma a decisão por hoje. Caiu, você vai procurar um negócio chamado confessionário. O confessionário é o único tribunal da face da terra que você entra, se declara culpado e sai absolvido. O único tribunal que acontece isso é no confessionário, tá? Então, procura o confessionário, pede perdão, começa de novo. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Beleza? Toma a decisão, você vai ver, tudo vai mudar. Bom, vamos lá, Gabriel. Tem bastante coisa que eu quero perguntar para você. O seu amigo jogava futebol, você te convidou para um retiro. Você já estava numa sequência de fatos de que Deus já estava meio que falando contigo, literalmente, inclusive, né? Deus já estava te dando sinal que Ele queria ver você mudado, né? Deus estava dando os seus sinais de presença na sua vida. E esse seu amigo te chamou para esse retiro. Como é que foi o retiro? Exatamente, o retiro chamava PHN, não sei se você conhece. Ah, que legal, um dia eu vou conhecer, vou ver se eu conheço. Foi no retiro PHN. E nesse primeiro convite, sabe qual foi a minha pergunta para ele, Peter? E a maneira que Deus atrai? Eu perguntei para ele: tem mulher? Se tiver mulher eu vou. Ele falou: tem bastante, você quer ir? Eu falei: eu quero, então vamos embora. E aí cheguei em casa, falei com meus pais: pai, preciso de tantos reais para pagar uma excursão que eu vou para um retiro. Meu pai olhou, minha mãe olhou e falou: não, tá bom, a gente arruma o dinheiro. E acabei indo para esse retiro. Onde foi, Gabriel? Onde foi o PHN que você foi? Foi em Cachoeira Paulista, 2012. Amigos para voltar a amar, nome do tema. Amigos para voltar a amar. 2012. Eu lembro. E cheguei naquele encontro, Peter, e como eu estava naquela vida desregrada, muito rebelde, muito revoltado com a vida, sentei no último lugar, aquele rincão lotado. Eu lembro que naquele ano tinha cerca de 180 mil jovens. Sentei na última cadeira, lá no fundo do rincão, e falei assim: vou ficar aqui porque aqui ninguém me incomoda, ninguém fala comigo, ninguém vem me procurar. E aí foi acontecendo um evento, Eu lembro que a primeira pregação quem pregou foi o padre Fabrício Andrade. E aí já foi mexendo muito comigo. Mas o que mais mexeu comigo no acampamento, Peter, não foi as pregações, não foi a adoração ao Santíssimo, foi a oração em língua. Eu falei: que é isso? Que negócio estranho que é esse?
E aí eu escutava as pessoas que estavam ao meu lado rezando, o som reverberando na caixa, tocando os meus ouvidos. E aquilo foi mexendo com o meu coração. Eu falei, eu quero rezar desse jeito. Eu quero rezar desse jeito. O que é isso? O que é isso? E eu saí dali com aquele incômodo de mudar de vida para poder rezar em línguas. O meu desejo era largar o pecado, porque se eu não largasse o pecado não ia rezar em língua. Eu saí com essa mentalidade, ninguém tinha me falado. E aí eu fui para casa, cheguei em casa, peguei todas as revistas pornográficas, a gaveta de camisinha que eu tinha em casa, virei no saco de lixo, falei, a partir de hoje não vou viver mais esse negócio não. Decisão, exatamente, tomei uma decisão. Abracei minha mãe, abracei meu pai e falei assim, ó, ano que vem eu vou para o Rio de Janeiro, vai ter a Jornada Mundial da Juventude, o Papa vai vir e eu vou para lá. A senhora dá um jeito de arrumar dinheiro, nem que eu vou trabalhar com a senhora na padaria, minha mãe tinha um comércio, mas eu vou para lá. Resumindo, 2013, Peter, vivi um ano profissionalmente no futebol, um dos melhores anos que eu tive. Estava com 17 anos de idade, tive uma experiência com 16 no PHN. Com 17 anos de idade, eu assino como empresário o Ataliba. Ele está muitos anos na Canção Nova, ajuda, sempre estava com... Sim, o Ataliba é grande amigo, né? Exatamente. Mora lá em Paulínia. Mora em Paulínia, exatamente. E aí ele um abraço para o Ataliba, não sei se ele vai assistir esse programa, né? Mas é um grande amigo mesmo. Foi um instrumento de Deus na minha vida. E aí assino um contrato profissional com ele, ele começa a me assessorar. E aí eu lembro que eu tinha assinado a Palavra Mente com um cruzeiro. E aí por volta de outubro, Peter, de 2013, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, no sentido do derramamento mesmo do amor de Deus na minha vida. Um pouco antes, voltando por volta de maio e março, eu fui comprar uma Bíblia para mim, em setembro de 2012. Eu entro dentro da loja da Canção Nova, lá em Campinas, porque eu morava lá. E aí um membro da comunidade, até perdi o contato com ele, o Gevanildo. Ele é conhecido como Silvio Santos dentro da Canção Nova. Eu morei, quando solteiro, nós moramos juntos na mesma casa, lá na Canção Nova, Cachoeira Paulista, né? E ele tinha esse apelido de Silvio Santos, mas o sobrenome dele era Silvio Santos mesmo. Silvio Santos mesmo. Que a gente chamava ele de... Nossa sem graça, para Peter de brincar comigo. Grande querido, muito bom, gente. Exatamente, eu entro dentro da loja da Canção Nova e ele era o gerente. Ele olhou para mim e falou assim, Gabriel, ele falou, jovem, você tem uma coisa especial em você. Quando você entrou, parece que uma luz entrou dentro dessa loja. E ele falou assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não sei o que é isso, mas se for de Deus eu quero, falei para ele. Tinha acabado de ser convertido, Peter. E ele gente, falou... ó, Gabriel, só uma vírgula aqui. Gente, essa ousadia é própria de quem experimentou algo que não tem preço nesse mundo. Sabia? Não tem preço. Quando você experimenta Deus, você fica louco por Ele. E aí causa em nós essa atitude. Ele vai me achar louco, vai achar que eu estou fumado, vai achar que eu sou beato. Não interessa, mano. Você experimentou Deus. Sabe o que é isso? Você experimentou Deus. Você quer passar Deus para os outros, né? Fala aí, irmão. E aí eu falei, se for de Deus eu quero. Ele falou, então me acompanha. E aí nós começamos a subir uma escada, aquela escada caracol. Eu falei, onde esse cara vai me levar? E aí a gente subiu para a parte do estoque da loja. E dentro do estoque da loja da Canção Nova eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Então... Que lindo, cara, que lindo. E ali, naquele batismo, o Senhor me deu a graça do dom de orar em línguas. Então a partir daquele momento fui batizado com o Espírito Santo. Também comecei a rezar em línguas a partir daquela data. E aí, Peter, a minha vida mudou, porque eu voltei para a escola, já não ficava mais com ninguém, já não queria saber mais de mulher. Eu fiz um voto com Deus. Quando eu saí da loja da Canção Nova, eu falei, Deus, eu vou dar minha juventude para Ti. Vou dar minha juventude para o Senhor. E foram 10 anos da minha vida, da minha juventude, Peter. 17 anos, até eu conhecer a minha esposa sem se relacionar com ninguém. Que lindo, sem se relacionar com ninguém. E aí, nesse tempo, entra o Ataliba na minha vida. E aí me preparando para ir para Osana, Brasil, em 2013, na sexta-feira, ele estava no Osana, ele me liga, Gabriel, você está com as malas prontas para vir, né? Ele falou, não desmancha suas malas, mas você não vai vir para cá. Eu estou voltando para casa, eu vou te pegar, a gente vai para o aeroporto para ir para Curitiba. Eu falei, para Curitiba? Como assim? Ele falou, eu recebi uma proposta do Atlético Paranaense e a gente vai para Curitiba amanhã para você fazer os exames médicos. E aí eu lembro que dia 8 de dezembro de 2013, dia da Imaculada Conceição, eu vim para Curitiba. Chegando em Curitiba, faço todos os exames, passei nos todos os exames. E aí assino o contrato profissional com o Atlético Paranaense. Com 17 anos de idade, por 3 anos assinei o contrato
profissional com o Atlético Paranaense. Ou seja, o grande sonho da minha infância, que começou com 4 anos de idade, Deus está dando a graça de concretizar. Passo por esse período em Curitiba de 9 meses, Peter, sem pisar dentro da igreja, por conta de treino, atividade de clube. O que me sustentou foi o método do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Eu devorei as Sagradas Escrituras em 9 dias, em 9 meses. Que lindo, cara. 9 meses. O alimento espiritual que eu tinha era o Santo Terço, a oração em língua e as Sagradas Escrituras. Então, muitas das vezes, para poder rezar, para poder ler a Bíblia, eu entrava dentro do banheiro, fechava a porta, fingia que estava fazendo necessidades para poder ler a Bíblia e rezar. Então, eu vivi essa espiritualidade. Depois de 9 meses, fui me confessar com o sacerdote, ele me faz um convite. E nesse convite eu fui visitar o Pequeno Príncipe, fazer uma ação social aqui em Curitiba. Quem é de Curitiba sabe, o Pequeno Príncipe. E aí nesse Pequeno Príncipe eu conheço um jovem que à noite, no domingo, ia participar de um grupo de jovens e me chama para ir. Aquilo reverberou no meu coração. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Estou com saudade de ir num grupo de oração, de rezar em línguas. E quando eu entro dentro daquele grupo de jovens, parece que o meu coração já começa a movimentar de uma forma diferente. E aqueles jovens, depois de 1 ano, se reúnem, começam a orar e Deus pede algo a mais. E aí eles me procuram. 5 jovens iniciaram a comunidade. A partir daquele grupo de jovens me procura. Gabriel, nós vamos iniciar uma comunidade, nós queremos você junto, mas nós queremos que você nos ajude financeiramente. Então, eles me procuraram pedindo ajuda financeiramente, mas Deus tinha outros projetos. Porque no ano de 2013, Peter, eu fui num rebanhão de carnaval que acontecia em Campinas, antes de vir para cá. E na porta de entrada, o pessoal que estava na recepção, na acolhida, olhou para mim e falou assim, tá vindo um fundador aí. Eu falei, fundador do quê? Ele falou, de comunidade. Gente, cara, desculpa a expressão, mas Deus é muito louco, né, cara? Deus é maluco. Eu falei para ele assim, só se eu morrer e Deus ressuscitar. Eu falei desse jeito para ele. Eu falei, só se eu morrer e ressuscitar. E aí eu lembro que eu fiz uma experiência Maranata num retiro em 2013 também, lá em Paulínia. Você foi pregar o retiro, não sei se você lembra. É claro que não. E aí você foi pregar esse retiro, e nesse retiro Deus falou muito ao meu coração. Porque esse menino que me chamou e fez o convite para ir por esse acampamento, Deus estava chamando ele para o sacerdote. E ele foi fazer comigo, nós fizemos nós 2 o retiro. E naquele mesmo ano eu vim para o Atlético Paranaense, ele foi para o Grêmio. Deus chamou ele no Grêmio, ele largou tudo e foi para o sacerdote. Hoje ele é padre. Só que ele mora lá na França, hoje exercendo o sacerdócio. E aí eu com aquele negócio de ser fundador, eu falei, não, esse negócio não é comigo. Deus não me chamou até agora, eu vou seguir na carreira. E segui. No ano de 2006, Peter, eu fiz uma experiência profunda com Deus. Uma experiência sobrenatural, que eu falo que foi a minha segunda conversão. Já era muito louco, fiquei mais doido ainda por Jesus. E aí Deus começa a incomodar meu coração. E aí é onde entra o padre Roger Luiz na minha história. Eu, por meio do Ataliba, a gente chegou no contato e o padre Roger começou a ser meu diretor espiritual, por conta dessa realidade que estava no meu coração. E em 2016, quando eu faço essa experiência, 40 dias depois, eu sou emprestado para Recife. Eu vou jogar no Santa Cruz. E ali eu jogo o Brasileiro da Série A, jogo no ano seguinte, em 2017, o Campeonato Pernambucano, profissional já, e a Copa Nordeste. E aí quando eu vou para Recife, Deus me pede tudo, Peter, tudo. Fala, Gabriel, eu preciso de você. Eu falei, não, Deus, o Senhor não está entendendo, só eu que preciso de ti. E aí Deus fala ao meu coração dessa maneira, Peter, vai cuidar das minhas coisas que eu cuido das suas. Porque aí eu coloquei em xeque na mesa com Deus e partilhando com o padre Roger, falei, padre, tá, mas é a minha família, eles sonharam comigo isso, eu não estou sozinho. Precisa de um discernimento, como que eles vão sobreviver, como que eu vou sobreviver, como que vai ser isso. Só que estava um impulso muito grande no meu coração de deixar todas as coisas para Jesus, para viver para Jesus. E aí quando Deus me chama de fato, Deus fala assim, vai cuidar das minhas coisas que eu cuido das suas. E foi onde eu rompi com o clube, eu sentei com o presidente e eles queriam renovar o contrato e me emprestar para não me perder, para mim não abandonar tudo. Falou, a gente renova o contrato, você escolhe um clube, você vai para algum clube e vai continuar jogando. Eu falei, não, eu não quero. Deus está me chamando, eu quero rescisão do contrato, eu faço a minha carta de desligamento. O clube me devia aproximadamente 6 meses de pagamento que estava atrasado, mais férias, 13º. Ele falou assim, eu só abro mão de você se você assinar e essa dívida nossa ficar assinada. Eu falei, não quero saber de dinheiro. Eu saí com uma mão e atrás, Peter, sem nenhum real no bolso. Sem nenhum real no bolso. Eu estava planejando já comprar apartamento, comprar terreno, para começar a construir o futuro da minha vida e da minha família.
financeiramente. E aí Deus me pede tudo, eu tenho que abandonar tudo. Quando eu acabo de chegar no profissional, concretizar o meu sonho, concretizar o sonho da minha família, Deus me pede tudo. Ou seja, e agora? É a história de Abraão, né? De Abraão, exatamente. Deu filho, pediu tanto o filho, a vida inteira pedindo um filho. Quando tem um filho, pede, sobe no monte, vai lá, Sacrifica, sacrifica o seu filho. Exatamente. Aí nesse discernimento com o Padre Roger, eu falo, Padre, eu não consigo mais resistir. Porque tudo que eu fazia, Peter, não me trazia mais alegria profunda. Eu ia para o treino, o meu desejo, quando eu cheguei em Recife, aconteceu uma providência muito grande. O padre da paróquia me deu a chave da paróquia, por providência divina. Então o meu desejo, eu ia treinar, mas com a cabeça de sair do treino e ir diante de Jesus Eucarístico adorar. O meu coração não era mais estar dentro de um campo de futebol, mas era estar com o Senhor, aos pés do Senhor. Era gastar a minha vida para isso. Então com 20 anos de idade, Peter, eu decido largar tudo, abandonar tudo e voltar. E quando eu volto para Curitiba, Peter, eu não tinha onde colocar a cabeça. Não tinha onde colocar a cabeça no travesseiro. E quando eu chego para minha mãe e falo assim, ó mãe, vou deixar o futebol, vou deixar todas as realidades, a minha mãe infarta. Literalmente, ela infartou. Passei com a minha mãe 3 dias, mais aproximadamente, eu acho que uns 2 dias no hospital. E aí minha mãe me deserdou de fato, ela falou, a partir de hoje você não é mais meu filho. A gente ficou aquele clima por vários meses sem se falar. E aí eu falei, mãe, eu tô pegando minhas coisas e vou para Curitiba. Eu vim para Curitiba, uma família me acolheu. Esse menino que estava à frente, junto comigo na comunidade no início, o Rafael, ele tá até aqui com a família dele. Tio Demir e tia Silvana. Levanta a mãe, tio Demir e tia Silvana, a família que me acolheu. Cara, louvado seja Deus, viu, irmão? Deus te abençoe. E ele está desde o início da comunidade, é o fundador histórico da obra. E aí, quando a gente decide vir para Curitiba, Deus já começa a mover o nosso coração de doar toda a nossa juventude de fato. Eu venho para Curitiba com 16 anos de idade, com 20 anos. Eu volto para ficar de vez, mas não pelo futebol, mas por um chamado do Altíssimo, que me chamou. Que história, cara. Ó, Gabriel, hoje, só dar uma resumida, né? Hoje você faz parte de uma comunidade chamada Sanos. Exato. Né? É uma comunidade de evangelização, que tem projetos de evangelização. Tem muitas coisas que a gente poderia abordar aqui, mas de fato o nosso horário chegou ao final, né? Nós estamos no finalzinho. Para você que está na televisão, a gente vai ter que encerrar, tá bom? Mas vocês que estão aqui, a gente ainda vai continuar mais um pouquinho, tá bom? Pode ser? Porque tem mais coisa, né? A gente vai ouvir mais. Mas aqui pela TV a gente vai encerrar. Mas eu preciso terminar aqui o programa dizendo para vocês, né? E principalmente para você. Existe uma diferença muito grande entre ser realizado e ser feliz. Existe uma diferença muito grande. Estar realizado e ser feliz. Entendeu? Aquela felicidade plena nós alcançamos quando a gente vive um negócio chamado plano de Deus na nossa vida. Você pode ter o emprego dos seus sonhos, você pode ter aquele curso, você pode ter aquela pessoa, aquele namorado que tanto você lutou para ter aquela pessoa, mas isso são realizações. Aquela felicidade mesmo a gente só encontra quando a gente deixa tudo pelo tudo, como dizia São João da Cruz. Então, o que Deus está te pedindo? Lembra? A gente falou num dos blocos anteriores. Será que Deus não está falando com você? Tenha medo de perder, não. Não tenha medo de perder. E outra coisa que eu senti no meu coração de dizer agora para você: tem perdas que não são perdas na vida da gente, são livramento. Não tenha medo de perder, porque pode ser que essa perda não seja uma perda, seja um livramento. Peter, eu vou perder o meu namoro. Eu fiz a proposta para o meu namorado da gente ter um namoro santo. Ele não me quer mais. Não tenha medo de perder, porque essa perda não é perda, minha filha. Essa perda é um livramento na sua vida. Deus tem um homem de verdade para colocar na sua história. Tá bom? Então, não tenha medo das perdas. E não tenha medo de seguir a vontade de Deus. Tá bom? Gabriel,
Olha para qual câmera aqui? Para essa câmera aqui? Olha para essa câmera aqui, Gabriel. E eu queria que você encerrasse falando para quem está em casa. Vale a pena deixar tudo por Deus? Vale a pena? Responde aí. Vale. Quando eu deixei o futebol, eu falei para Deus: o Senhor roubou o meu sonho, e agora? O que eu vou viver? Deus olhou para mim e falou assim: eu tenho os meus sonhos para você. E eu disse para Deus em uma resposta, eu quero dizer essa resposta para você, o que eu falei para Deus em oração. Eu quero que você também assuma essa realidade na sua vida, se você tem medo. Eu disse para Deus assim: se são os teus sonhos, a partir de hoje também são os meus. Mas, Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer mediante a minha vida. Eu quero participar de tudo aquilo que o Senhor prometeu, sonhou para a minha história. Deus abençoe você. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, aqui na Canção Nova, tá bom? Nós estaremos esperando, com a graça de Deus, com mais uma história. Uma história como essa, linda, né? De conversão, de mudança de vida, como essa história aqui do Gabriel. Beleza? Então, Deus abençoe você. Até o próximo programa PHN, se Deus quiser. Gabriel, obrigado, irmão. Deus abençoe.